O Vigia e o Garoto Assombrado. Olá, Cris e inscritos do canal Conhecendo o Sobrenatural. Eu vou contar algo a vocês que não é simplesmente uma história, é um relato de 2 fatos reais e que tive a infelicidade de viver ou sofrer poucos anos atrás. Tudo começou em um certo dia ao encontrar um amigo e reclamar por falta de sorte para conseguir um trabalho. Ele conseguiu que eu ocupasse o seu lugar como um vigia em um cemitério local. Minha primeira reação foi: "Você tá louco? Não tenho coragem não." Porém, meu amigo garantiu que além de fácil, não tinha nada de assombração. E que durante todos os 6 meses que havia trabalhado, nunca tinha visto nada do outro mundo. "No cemitério? Você tá doido?" exclamou minha esposa sem poder acreditar no que eu acabava de lhe dizer. O pior é que eu também não, mas como as portas fechavam uma atrás da outra e as contas não paravam de chegar, o cemitério parecia ser a única solução até conseguir outro trabalho. O cemitério era enorme e era dividido em 2 partes. A parte mais nova, sem catatumbas, com apenas placas indicando o nome do defunto, e a parte mais velha, com nomes das sepulturas e mausoléus bem antigos. Ao lado do cemitério estava um necrotério. E uma das salas na frente do edifício havia a sala dos vigias, onde todo o cemitério era visto através das imagens das câmeras de segurança. 2 semanas depois, meu amigo se despediu e eu comecei a trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Nas primeiras semanas, eu passava a noite grudada na tela, pulando de uma em outra imagem e nada de anormal. Na 4ª semana, eu tive a minha primeira experiência com algo que até hoje não consigo explicar. Numa sexta-feira, por volta das 11h30 da noite, um garoto de mais ou menos 7 anos apareceu caminhando entre os mausoléus da parte mais rica. Apesar do susto, eu fiquei preocupado, imaginando o que ele fazia dentro de um cemitério tão tarde da noite. Pensando que poderia estar acompanhando algum adulto, comecei a vasculhar através das câmeras, à procura dele ou deles, mas não vi ninguém. Ao voltar para a imagem do garoto, ele já havia sumido. Já não estava entre as catatumbas. Ele estava sentado em uma outra bem em frente à sala e olhando para a câmera. Naquele momento, a sala esfriou e os arrepios começaram. E apesar de tudo, eu resolvi sair e conversar com ele. No instante que saí, o garoto sumiu e a porta da minha sala fechou violentamente e trancou. Eu não sabia o que fazer. Eu passei toda a noite assustado e tentando abrir a porta, que somente abriu minutos do turno terminar. A sala estava super fria e vazia. Ao olhar para a televisão, meu coração quase parou, pois no meio da tela apareciam 2 olhos negros, bem perto da câmera, como se estivesse olhando para o interior da sala, como se estivesse me olhando. Eu apaguei a tela e fiquei rezando até o substituto chegar. O garoto não apareceu em nenhuma das gravações. Nas próximas noites, para meu alívio, o garoto não apareceu. Porém, várias noites depois, eu tive uma segunda experiência com ele. Algo ainda mais aterrorizante. Cansado de estar trancado na sala, e contrariado com as instruções de somente sair em caso de extrema necessidade, eu resolvi dar uma caminhada pelo cemitério. Já fazia umas 3 horas que eu havia chegado. A noite estava fresca
e a brisa soprava, tornando a temperatura ainda mais agradável. Eu dei uma olhada pela parte nova e segui a parte velha, a parte rica. No momento em que eu comecei a andar entre as sepulturas, a brisa parou e a sensação de que eu estava sendo observado começou. Eu olhava de um lado para o outro e não via ninguém. A sensação aumentava e os arrepios começavam. Poucos passos depois eu ouvi algo estranho e inesperado, o choro desconsolado de uma criança. O garoto, pensei, meu coração já havia acelerado, de tal maneira que parecia querer saltar do meu peito. Os meus arrepios eram geral e todos os cabelos do meu corpo pareciam estar empinados. Decidido a encarar o garoto, ou fosse o que fosse, eu fiquei ouvindo o choro por um instante e perguntei: "Quem é você, menina? Você está perdido?" Ele não respondeu e continuei perguntando: "Onde você está? Por que está chorando?" E o choro parou e o menino perguntou: "Você viu minha mãe?" Eu respondi que não e perguntei quando ela havia deixado no cemitério, mas ele não me respondeu. Então foi que eu tive a ideia de fazer a pergunta mais tapada da minha vida: "Você está vivo ou morto?" Nenhuma resposta. Porém, poucos segundos depois, ele deu uma risada e pouco a pouco sua cabeça aparecendo no lado de uma catatumba, poucos metros à minha frente. Eu foquei a lanterna e pensei que fosse cair esturricado. Minhas pernas começaram a tremer, que quase não conseguia permanecer de pé. Enquanto eu morria de medo, o menino me encarava, parecendo se divertir com meu pavor. Mas não era realmente um menino, era algo inacreditável e horripilante. Seu rosto era ossudo, quase cadavérico, seus olhos negros e ocos. Sua expressão era uma coisa que somente encontro em uma palavra para descrever: diabólica. Poucos segundos depois, ele desapareceu. E após alguns segundos em estado de choque, como se tivesse paralisado e abestalhado, eu recuperei os sentidos e saí como um louco em direção à sala. Eu passei o restante da noite olhando apavorado as imagens das câmeras. Felizmente, o garoto já não apareceu nem no cemitério ou nas imagens gravadas. 2 semanas depois, eu consegui um outro trabalho e deixei o cemitério. O garoto com certeza continua por lá, esperando uma oportunidade para aparecer para um novo vigia.